Olá, minha gente. Eu, professor Vicente Faria, aqui de novo, para fazer mais uma questãozinha de concurso. Hoje de coesão textual. E é um tipo específico de questão. É aquela questão que vem com vários trechos desordenados e que formam um texto. Você tem que colocar a ordem correta e procurar nas alternativas a ordem correta e marcar. Essas questões costumam tomar muito tempo. Às vezes colocam textos imensos e não precisa você ler aquilo tudo, né, para não perder tempo. Você pode usar esse procedimento, né? Não vou chamar de macete, eu não gosto muito dessa palavra macete, não, porque fica uma coisa assim meio que né, mágica, meio plim, plim, plim. Eu não gosto muito disso, não. As bancas gostam muito de aluno maceteado. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Eu não gosto muito de falar de macete, porque não é macete mesmo. Você faz essas questões usando material linguístico. Existem mecanismos textuais, operadores textuais, que nos indicam que aquele trecho né, não pode ser o primeiro. Porque ele ele começa ou tem alguma palavra que faz referência ao que já foi citado, ou tem alguma ideia que impossibilita que ele seja o início de um texto, né? Então não é macete, é marcação textual mesmo, é linguagem. Então vamos dar uma olhada inicialmente. O link vai aparecer aqui. Essa questão caiu na ISAF para a AGU 2004, o cargo de analista de finanças e controle. Bom emprego, né? Bom emprego. E eu vou mostrar para vocês a questão. Quando você chegar lá para pegar, a internet ela vem assim, tá vendo? A questão vem assim. Tamanho do bicho. Às vezes é uma página inteira. Entendeu? Aqui eu fiz aumentado para poder enxergar aqui, vocês enxergarem, eu vou ler a questão, né, e vocês enxergarem. Tá? E aqui eu fiz um quadrinho resumindo tudo, para a gente poder operar aqui a questão de forma mais objetiva, né, para vocês ficarem mais tranquilos. Correto? Vamos iniciar então a questão. O primeiro trecho é este aqui. Vamos acompanhar. Primeiro trecho. Nem tinham estabelecido relações entre si que permitissem falar na existência de um sistema estatal ou de um sistema econômico americano. Quem não tinha? Quem não tinha ouvido falar? Certamente o sujeito oculto. Certamente alguma coisa que já foi citada. Certamente essa não é a primeira. E aí eu vou passar uma dica para vocês. Quando vocês pegarem as questões, nos parênteses vocês coloquem uma numeração de 1 a 5. Assim. Professor, que isso? Mas essa não é a ordem. Sim, mas isso aqui facilita para você se organizar. Né? Você sabe que a 1 não é a primeira, então você vai olhar, já fica mais fácil. Isso é só para ficar mais fácil para fazer a questão, correto? E aí você tem, na primeira, você já sabe que essa primeira aqui, nem tinham, um sujeito oculto, não é a que inicia o texto, porque todos os trechos formam um texto, estão desordenados. Então essa não é a primeira. Então você vai aqui, ó, tá vendo? Onde é que a primeira inicia o texto? Na letra D. Então, ó, esta nós já não marcamos, ó. Foi embora. Correto? Vamos para a segunda. Na segunda nós temos esse trecho aqui. Este aqui. O Brasil foi um dos pioneiros na experimentação dessa estratégia proposta por Adam Smith e seus discípulos. Eu vou dar uma paradinha aqui rápida. Você vai falar assim, dessa estratégia, eu aprendi. Essa é o demonstrativo, né? D mais essa, então já citou. Função anafórica, não é isso, professor? Tudo bem, a gente ensina isso lá nos cursinhos. Eu, quando dei aula nos cursinhos, ensinava isso. Função anafórica, função catafórica, mas dentro do texto. Dentro do texto. Tanto o catafórico, o que vai ser citado, quanto o anafórico, já foi citado, por exemplo, dizer a verdade. Isso é importante. Dizer a verdade, já citei. Isto é importante. Dizer a verdade.
Então eu vou citar isto, dizer a verdade. Já citou, uso demonstrativo com 2S. Vai citar, demonstrativo com ST. Função anafórica, né? Já citado, função catafórica vai ser citado. Tá tudo tranquilo, tá certo, é isso mesmo. Só que isso tem a ver com o que está dentro do texto, os seus elementos endofóricos. Neste caso aqui, não. Quando ele diz que o Brasil foi um dos pioneiros na experimentação dessa estratégia proposta por Adam Smith e seus discípulos, né, essa estratégia aqui, ela está apontada para fora do texto. É uma estratégia comungada já entre leitor e escritor. Ela está sendo apontada como uma coisa de conhecimento de ambos. Não, é uma função esofórica, ou seja, está apontando para uma coisa que está fora do texto. E aí pode usar os 2S. Isso aqui, na verdade, dessa estratégia aqui, foi uma pegadinha, porque eles sabem que o candidato já está... quando caiu essa, já citou, essa não é a primeira. Então, eles já sabem fazer isso. Então, cuidado. E continuando a ler a segunda, vocês vão ver que é apenas uma sequência de fatos marcados cronologicamente aqui e com elementos marcadores de ordem temporal. Né? Primeiro foi isso, depois em seguida foi aquilo e até 829, em 3 momentos aqui. Né? Basta você ler a questão aqui, você deve estar com ela aí, né? Então você vai ler a questão, para não perder tempo. Eu não vou ler. Mas aqui é simplesmente a citação de uma ordem que pode perfeitamente iniciar o texto. E a citação a alusão a Adam Smith pode sim estar fora do texto, pode começar assim o texto, né? Você pode começar um texto com um elemento esofórico, sem problema nenhum. Bom, essa pode ser a primeira. Então, a número 2 pode ser a primeira. Né? Tá com todo jeito da primeira. E a letra A é a única que tem a número 2 na primeira. Então a gente já fica com ela ali guardadinha, pronto para marcar. Mas vamos conferir. Vamos conferindo, a gente chega aqui e vai para a terceira. E na terceira a gente vê, esse dinamismo surgiu depois de se integrarem, etc. Não vou ler tudo, não sabe. Esse dinamismo. Aí você não é a mesma coisa, esse dinamismo aí não pode ser a tal função esofórica de um dinamismo já conhecido. Não, aqui não. Aqui é um dinamismo que foi citado no texto. Se você olhar aqui o texto todo, as partes todas, você vai ver que o dinamismo aparece aqui, ó. Tá vendo? Ele aparece primeiro aqui, e esse dinamismo se refere a esse aqui. Portanto, a 3 está depois da 5. Correto? O 3 está depois da 5. E quando você vai lá nas opções, o 3 está antes do 5. Eu corto. Na B eu corto. Aí eu vou lá na terceira. O 3 está antes do 5. Eu corto. Sobrou essa aqui. O 5 está antes do 3. Não tem isso? 5 está antes do 3. Só que o 5... Aí eu vou na 5. A 5 está aqui. Como é que ela começa? A 5 começa assim. Pelo contrário. Né? Os estados latinos... Deixa eu ver aqui melhor. Os estados latinos... só lentamente foram monopolizados e monopolizando e centralizando o uso da força e suas economias só adquiriram dinamismo no século XIX. Mas isso tudo, mas pelo contrário. Gente, você dá para imaginar alguma coisa pelo contrário? A não ser que seja literário, um texto, né? Mas, pelo contrário, é uma oposição ao que está dito antes. Então, este não começa o texto. Portanto, a letra C, a 5, não pode começar o texto. E se não pode começar o texto, o que se desenhava confirmou. Letra A. E você acerta a questão. Letra A. Correto? Levei tempo aqui. Algum tempo. Lá é rapidinho. Eu tive que mostrar aqui para vocês. Correto? Não houve macete. Nós trabalhamos com operadores textuais, com marcas textuais. Nada de macete. Cuidado com macete. Macete é, às vezes, uma pontada para tua... exagerando para tua cabeça. Banca de concurso, já falei, faz prova para reprovar. E você não vai cair nessa. Né? Nós estamos aqui para ajudar vocês.
né? Um forte abraço, espero ter sido útil. Dá a sua curtidinha aí, divulga o canal. Eu estou me divertindo com isso, é muito legal. Muito legal estudar essa língua maravilhosa com vocês, a língua portuguesa. Forte abraço, tchau.